Olá, pessoal! Vocês sabiam que com a reforma tributária nascem várias estratégias que o empresário pode fazer para ter uma transição da reforma tributária muito saudável e buscar a redução do custo operacional desta transição e da implantação da reforma tributária? São mais ou menos 7 pontos que a gente precisa levar em consideração para uma empresa que hoje ela é saudável, tem suas dificuldades, todos têm dificuldades, mas é saudável. E ela sabe que vai ter de enfrentar a reforma tributária, porque todos terão de enfrentar, e quer passar por isso da forma mais serena possível, de modo a crescer, de modo a manter os empregos e fazer com que as pessoas prosperem que trabalhem para essas empresas. Então, existem vários pontos que podem ser tratados. A primeira coisa que precisa ser feito, e na minha visão precisa ser feito antes do início da transição, que é em 2026, é uma revisão societária das empresas e principalmente das atividades das empresas. E eu vou justificar o porquê. A reforma tributária ela trouxe uma redução de alíquota muito específica para determinadas atividades e outras não estão dentro. Você tem alíquotas reduzidas em 100%, 60%, em 30% e 0%. E tem outras que não têm a incidência de 0% tanto de IBS quanto de ICBS. Mas você veja que são atividades, e essas atividades elas estão ligadas a KNAIs. KNAIs são números individualizados por segmentos comerciais de atividades operacionais, e cada atividade, seja restaurante, museu, seja prestação de serviço educacional, tecnologia da informação, desenvolvimento de software, gestão de times de futebol, tudo isso são atividades. E a reforma tributária, ela tem essa redução de alíquota de acordo com atividades. Então, normalmente as empresas têm várias atividades dentro do mesmo CNPJ. É o normal. Principalmente para médias empresas, é muito normal esse tipo de coisa. E você vai ter um aproveitamento melhor da reforma tributária se você fizer a revisão dessas atividades, individualizando elas para ter uma incidência da carga tributária de modo a reduzir a carga tributária e não aumentar a carga tributária. É importante fazer isso. Segunda coisa, por conta da não cumulatividade e por conta do pagamento do tributo no destino e não mais na origem, você não precisa mais ter inúmeros locais para você instalar as suas atividades para ter uma redução da carga tributária como ocorria antes. Estamos falando aqui de ICMS e de ISS nesses dois casos. Agora você pode remodelar a tua estrutura logística e tornar ela mais eficaz sem o empecilho da necessidade de redução da carga tributária que você tinha antes. Porque você vai pagar para onde você vai vender, para onde você vai precisar de serviço, não mais na origem onde você está. Portanto, remodelagem da logística vai ser fundamental. Você precisa realmente investir em tecnologia tributária, principalmente em sistemas, e isso ocorre agora, não deixa para depois, ocorre agora. Até porque quando começar em 2026, vai começar o que eu vejo como um dos piores momentos da reforma tributária, que é o de transição. Você, em vez de ter a redução de 5 tributos, você vai ter a adição de 2. Então, se eram 5, vão virar 7, gente. O sistema das empresas hoje não está habilitado para isso. Portanto, é importante investir nesse tipo de tecnologia. Ele vai fazer completamente a diferença. Quarta coisa, e muito importante, pessoal, você precisa investir na capacitação das empresas, das pessoas que trabalham com a parte fiscal. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente sequer sabe que a reforma tributária nasceu, que a reforma tributária daqui a pouco está indo para a faculdade e ninguém está sabendo. Você precisa capacitar o pessoal que trabalha com esse tipo de atividade dentro da tua empresa. Por quê? Não é você, empresário, que vai fazer as emissões de nota fiscal, as informações e cadastros no sistema da reforma tributária, o cálculo do IBE ou do CBS em determinado estado, Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Não é você, são as pessoas que trabalham para você. Portanto, invista em informação para essas empresas, para essas pessoas que trabalham dentro da sua empresa. Um outro ponto que é fundamental, existe uma linha de produção de serviço que ela vai ser impactada principalmente pelos creditamentos que hoje não existem, mas que vão passar
a existir com a reforma tributária. E como vão passar a existir com a reforma tributária, que já inicia em 2026, você precisa ter muito claro quais são os créditos que você tem para você já utilizar na transição da reforma tributária com o IBS e o ICBS que você vai começar a pagar a partir de 2026. Portanto, a tua linha de produção precisa agora avaliar o que você compra, não só pelo lado do custo, mas pelo lado do crédito, que era uma coisa que não existia antes, gente. Não existia. No caso de serviço não existia, porque você não tinha crédito de ISS. Esse é um ponto fundamental para você ter um êxito no começo da reforma tributária. Um sexto ponto, que eu acredito que seja importante, revisão dos contratos com clientes e também com fornecedores, porque nós teremos os créditos. Todo mundo vai poder se beneficiar de créditos. Revise os contratos. Isso nós já estamos fazendo, inclusive. Vai ser absolutamente importante. E um sétimo e último ponto fundamental é a revisão dos preços. Por que revisão dos preços? Porque, gente, vai ser diminuído o tempo gasto com o campo fiscal, isso tende a diminuir o teu custo fiscal. Vai, na grande parte uma boa parte das atividades vai ter uma redução da carga tributária e outras vai ser aumentada a carga tributária. Em ambos os setores vai ter o creditamento, não vai ter cumulatividade e vai mudar o local onde você paga tributo, gente. Não é mais na origem, é no destino. Vai mudar completamente. Isso vai mudar o custo da operação. Até porque vocês lembram que nossa segunda sugestão foi a revisão da logística. A revisão da logística, sendo mais eficaz e eficiente, ela tende a ter um custo menor. E tendo custo menor, você consegue ajustar a política de preço. Esses, portanto, são 7 pontos principais que eu faria hoje para me adequar para a reforma tributária. Inclusive, é um ponto que nós já estamos considerando nas nossas atividades e que nós já sugerimos para clientes também. Tá bom, pessoal?